Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui, última semana de 2020. Nós não imaginávamos tanto tempo assim. Mas hoje, dia 28 de dezembro, pós as comemorações do Natal, onde lembramos o nascimento de Jesus e agradecemos a Deus, a família. É o momento de valorizarmos bastante a família, esse ninho onde nos encontramos alojados. E assim estamos hoje, iniciando esta última semana de reflexões com a obra nesta noite de André Luiz, a obra Nosso Lar, através da psicografia de Chico Xavier. Então, muito obrigada pela presença, pelos corações, pela alegria. Nós estamos vendo Laura, Célia, Terezinha, Ivete, Tânia, estão conosco, Vera, nesse instante, participando deste encontro que nós gostamos sempre de começar com a nossa prece. É importante para nós a prece. Então vamos à prece, depois as nossas considerações. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos ilumine, nos pacifique, clareie as nossas mentes, acalme os nossos corações, fortalecendo em nós, Pai, a fé e a esperança, de tal sorte que continuemos caminhando confiantes que Jesus está à nossa frente, nos conduzindo, nos orientando, nos levando por caminhos melhores, nos amparando nos momentos difíceis, nos carregando no colo muitas vezes e outras vezes lado a lado, sorrindo pela nossa caminhada com passos mais seguros. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, meus amigos, iniciando as nossas reflexões, estamos na obra Nosso Lar, no capítulo 21, que tem como título Continuando a Palestra. Esse capítulo, Dona Laura conversava com André Luiz, explicando como ela se encontrou então com o seu marido, que havia desencarnado antes dela, como ele conseguiu a habitação para a família, como a família foi chegando, o tempo que eles viveram tão felizes, todos juntos na espiritualidade, realizando aprendizado e tarefas, mas que havia necessidade de retornarem à crosta terrena em nova reencarnação, porque no dizer de Dona Laura André Luiz, essa foi a última frase dela para com ele, que nós vimos a semana passada, dizia que a esfera do globo os esperava e que se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava as contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. A lei eterna é a lei do amor. Enquanto não estivermos procedendo dentro dessa lei, estaremos neste vai e vem de sucessivas reencarnações e desencarnações. Então, o passado cobra de nós retificação, aprendizado, acerto de contas, para podermos, de alguma forma, termos um futuro mais harmonizado com essa lei do amor. Mas concorde com essa proposta divina da paz em nossos corações, da atenção em nosso viver para com os amigos, para com aqueles que cruzam o nosso caminho, da nossa colaboração por um mundo melhor. Então, é esta a dinâmica para as sucessivas desencarnações e reencarnações. Vamos lá que nós temos um punhado de amigos aqui para dizer boa noite. A Rosângela, Júlio César, Dilza, Regiane, Silvia, Ivete, nós já dissemos, Rosa, vamos ver quem mais aqui, Célia, Cida Hoffman, Geraldo, Jane, seu Antônio, Edna, Vera, Dirce, muito obrigada a todos, é uma alegria podermos estar aqui, estamos nos reunindo, temos essa bênção da possibilidade desse momento de trégua, de abastecimento de energia, de convívio fraterno e de iluminação das nossas consciências. Então, continuando esse diálogo em que ela dizia da necessidade de reencarnar, André Luiz estava ali diante de Dona Laura, impressionado com os relatos que ela fazia, da vida no mundo espiritual e da necessidade
da reencarnação a que todos estamos sujeitos. E ele estava impressionado, especialmente com esse assunto das encarnações pregressas, daquilo que viveram anteriormente e de ter outras e outras pela frente. Diz ele então a dona Laura, mãe de Lísias: Senhora Laura, perdoe a curiosidade. Até agora não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual, porque ele estivera 8 anos no umbral, já fazia quase 2 anos que ele estava ali se curando e entrando em trabalho, e até então ele não tinha tido conhecimento do passado espiritual dele. Ele não sabia nem de vidas passadas, porque Dona Laura contou a ele que tanto ela como seu Roberto, o marido, puderam acessar algumas vidas, algumas experiências de vidas anteriores. E pelo que eles viram, eles perceberam quão comprometidos estavam com a lei do amor, a lei de Deus. E não viram mais, porque não daria conta de ver mais. Assim, André Luiz disse: poxa, eu estou aqui todo esse tempo e até agora eu não consegui saber nada de mim, do meu passado, das minhas vidas anteriores. Não estou isento dos laços fluídicos, porque ele dizia: meu Deus, será que eu estou livre, não preciso mais? Não atravessei o rio da morte, não estou livre da matéria, já não passei pelo fenômeno da desencarnação, que não atravessei o rio da morte. A senhora recordou o passado logo após a sua vinda, ou esperou o concurso do tempo? Ele queria saber se ele poderia saber de si mesmo, se ela também soube de si logo de começo ou esperou algum tempo. Porque ele já havia mesmo desencarnado, já estava no mundo espiritual, já estava em recuperação. Qual a razão dele então não ter acesso às lembranças passadas? Vamos mais um pessoal que está chegando aqui: Edna, Vera, Dirce, Lúcia, Gil, Júlio, Maria de Lourdes, os amigos que sempre estão conosco, Ana Clara, todos conosco. Então André Luiz tinha esses questionamentos. E às vezes aqui, estando encarnados, é um tal do povo querer saber de vidas passadas, o que foi, o que deixou de fazer, como, acessando os arquétipos já vividos. Será que a gente aguentaria saber tantas coisas de um passado, considerando que hoje todos estamos melhores do que fomos no passado? Considerando o nível em que estamos hoje, será que nós aguentaríamos olhar tudo que nós já nos comprometemos no passado para retificar? Porque não é só olhar, a questão é olhar e retificar, é fazer o diferente, é procurar não cometer os mesmos erros. Então Dona Laura explica André Luiz: esperei o concurso do tempo. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. Então, enquanto o desencarnado estiver muito vinculado às impressões físicas, às sensações da vida que ele levava, os laços fluídicos que o prendem ao mundo material, ele não conseguirá ter uma grande visualização deste passado, porque ele está preso ao passado mais recente, que para ele ainda é presente. Por isso ele não consegue acessar outras plataformas de lembranças, ele não consegue. Então as escamas da inferioridade são muito fortes. Olha a expressão que ela usa: escamas, como aquelas blindagens que tem e que impediriam de ver a luz. São escamas. Lembremos Paulo de Tarso, quando depois daquela cegueira, ele é liberto da cegueira em que ele esteve por alguns dias, por Ananias, que lhe aplica passes, e então eles saíram dos meus olhos, caíram como que escamas.
Quer dizer, foi um processo de limpeza, uma debridação de camadas energéticas que eram tão densas que impediam a visão do espírito de outras coisas. E não tem camada energética mais densa para nós do que a questão material, a questão física. Então, enquanto permanecermos assim, não conseguimos essa visualização de nosso passado, das vidas espiritual. A Lourdes está dizendo, eu prefiro não saber de nada do que eu fui. Eu também, Lourdes, porque vamos tentar acertar agora. Se houvesse necessidade de nos lembrarmos, essa lembrança seria espontânea, se ela tivesse alguma utilidade para nós. Depois, na desencarnação, um acesso a uma ou duas experiências já é o suficiente, porque senão nós vamos ficar estarrecidos conosco mesmos, né? Não temos que olhar a vida do outro. É a questão que Jesus falou. Vemos um ardeiro no olho do outro e não vemos a trave que está em nosso olho. É uma trave, isso que nos prende são traves que nos impedem uma visão maior sobre nós mesmos. É preciso, dizia Dona Laura, grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Eu gosto muito de refletir em frases desse tipo sobre uma terapia chamada terapia de vivências passadas. Vejam bem, não é questão de vidas passadas, vivências que poderão estar nesta mesma encarnação ou acessar encarnações anteriores. Então é uma técnica, uma terapia, psicólogos trabalham com isso, médicos trabalham com isso, para ajudar determinadas pessoas que têm experiências dolorosas da vida e que a medicina não está encontrando saída para ela de forma a ajudá-la. Então vão para esses campos buscando as raízes daquele mal que se manifesta naquele instante. E o interessante é que muita gente curiosa, né, que não tem a condição, a formação adequada, nem o discernimento, porque não basta formação, é preciso ter discernimento, porque quando você vai mexer com as sujeiras emocionais da alma, é preciso saber como lidar com isso, como reciclar esse lixo emocional, como clarear essa mente. Senão, nós vamos trazer à tona o lixo da alma, sufocando-a, sem melhoria nenhuma para a criatura, muito pelo contrário. Nós vamos complicar a vida dela. Então, curiosidade nesse aspecto não vale, não é adequada, não é adequada. E é o que Dona Laura diz, é preciso grande equilíbrio para podermos recordar fatos dolorosos, recordar comportamentos indevidos, recordar contas que temos, dívidas a saldar. É preciso equilíbrio. Quando nós olharmos para esse passado e descobrirmos algo indevido, ter um equilíbrio e entendimento, dizer, naquele momento eu agi assim, hoje eu não agiria mais. E agora eu vou tentar retificar. Mas não é fácil. Quando nós percebemos que ferimos muito alguém, que falhamos numa proposta, muitos se desesperam por perceberem a consequência dos seus atos passados e tudo que desencadeou a partir daí. Então vai ser preciso grande equilíbrio. André Luiz ainda não tinha equilíbrio para isso. Para recordar edificando. Não é só recordar. É que isto sirva para construir alguma coisa boa, para fazer algo de bom, para edificar a vida de uma forma diferente. Aí vale recordar. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Em geral, todos temos erros clamorosos, porque partindo daquela informação do mundo espiritual e no livro dos Espíritos, de que Deus nos criou a todos simples e ignorantes, quer dizer, sem o conhecimento, muitas vezes agimos mal exatamente por não termos o conhecimento.
E é por isso que a gente diz, hoje eu não faria isso, mas fiz. Fiz no momento em que eu não tinha noção do que é que isso ia resultar. Então é preciso ter equilíbrio para olhar isso e depois fazer o melhor. Boa noite, Crista, boa noite, Tereza, Tânia, Gilda, você tem uma certeza que o que fizer de bom ou mal vai contabilizar no meu crescimento. Claro que sim, todos os nossos atos estão sendo contabilizados. Então, pelo menos que desta feita, onde estamos sabendo já disso tudo, a gente possa ir fazendo um equilíbrio, né? Tentando fazer atos melhores, vida melhor, atitudes melhoradas para diminuir um pouco e não acrescentar mais coisas na nossa listinha. Não queremos acrescentar tanto, não. Que é o mínimo, se pudermos, o mínimo. Mas conscientemente não queremos mais, com certeza. Então, não estou pronta ainda para ver como fui. Nós não estamos mesmo. Melhor a gente, daqui para frente, vida que segue, tentando fazer o melhor. Não tem porquê, não existe razão para ficarmos tão curiosos desse passado. Continua Dona Laura dizendo a André Luiz, quem lembra o crime cometido o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. Se ele lembra que cometeu algo mal contra alguém, um crime contra alguém, uma maldade contra alguém, a pessoa se sente a mais desventurada do universo. Às vezes a gente olha determinadas situações que acontecem no dia a dia desse nosso mundo e diz, meu Deus, como é que essa pessoa teve coragem de fazer esse tipo de coisa? Como é que essa pessoa agiu assim com o outro? E às vezes essas coisas nós mesmos já fizemos no passado. Hoje olhamos e condenamos no outro e achamos horripilante aquele cenário. Quantos desses nós já vivemos? Não sabemos. Quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Então, esses envolvimentos, seja do criminoso ou do que foi ferido naquele crime, do que foi prejudicado, cada lembrança daquela ocorrência dolorosa torna as criaturas infelizes, entristecidas, magoadas, feridas. E é disto, quando é que nós vamos conseguir olhar para um fato desse isento de qualquer sentimento, isento de qualquer dor? É muito difícil. Portanto, dizia Dona Laura, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. Olha que coisa fantástica! Acabamos de dizer que podemos ter revelações espontâneas. Sejam sonhos recorrentes, ou seja, sonhos que se repetem, sempre nas mesmas condições, com pouca variação, sempre o mesmo ambiente, uma mesma cena se repetindo. Isso é um sonho recorrente, é uma lembrança do passado que vem boiando. Ou podemos ter uma revelação muito clara, nítida, de algo que nos aconteceu, uma lembrança, uma memória que volta. Por alguma razão, a gente se vê, se projeta para aquele quadro. Isso é uma revelação espontânea. Então, quando é que uma revelação deste tipo pode acontecer conosco? Somente quando nós estivermos muito seguros de nós mesmos. Aí sim, porque aí vamos conseguir ver isso, tomar ciência e seguir tomando as providências e vendo que por conta daquele fato outros aconteceram na sequência da nossa vida. As demais, aquelas que não estão tão seguras de si, são controladas no domínio das reminiscências para as demais pessoas. As outras lembranças que não interessam, que não vão promover nenhuma mudança em nós, elas vão ficando controladas no domínio das lembranças. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tende ao desequilíbrio e à loucura. Então, mais uma vez, buscar indevidamente, por simples curiosidade,
o próprio passado pode nos levar a isso aqui, ao desequilíbrio e à loucura, à tristeza profunda, à decepção profunda conosco mesmo. Então, isto pode perturbar profundamente a pessoa. Por isso, qualquer técnica nesse aspecto de rememorar lembranças que estão causando hoje a dor naquela alma, deve ser com a ajuda de pessoas especialistas da área que vão saber como trabalhar a resultante desta vivência. Dr. Brian Weiss, psiquiatra, tem obras, né? Muitas vidas, muitos mestres. Uma enfermeira que trabalhava com ele estava tendo problemas e numa conversação, de repente, esta moça foi quase que num ato de hipnose, ela foi trazendo lembranças que causavam dor naquele momento a ela. Só que dessas lembranças ela começou a ir cada vez mais fundo em si mesma, trazendo lembranças de outra vida. E aí Dr. Brian Weiss, ele começa então a pesquisar esse caminho e esse comportamento humano para ajudar pessoas. Ele é um psiquiatra procurando ajudar pessoas em desequilíbrio por essas dores que estão lá no fundo da alma, lá no fundinho da alma. Por isso que eu gosto muito da música que a Bethânia canta. Eu nunca lembro o nome, eu acho que é Suave, Doce, não me lembro mesmo. Alguém aqui já vai lembrar, porque ela diz assim: minha vida que parece muito calma tem segredos que eu não posso revelar, escondidos bem no fundo de minha alma, não transparecem nem sequer no meu olhar. Coisas que estamos trazendo de vidas e vidas e vidas, e hoje não transparecem nem no olhar, mas estão lá, não estão mortas, fazem parte da nossa história. Então nós precisamos ir tomando pé disso, se houver necessidade. A espiritualidade faz com que isso seja um ato espontâneo. Se estiver causando muito conflito, existem as criaturas especializadas que podem nos ajudar a desvendar tudo isso, para que nós tenhamos clareza, nós possamos fazer escolhas melhores a partir de então. Bem, continuando então, Dona Laura fala, André Luiz, do perigo da lembrança sem estarmos devidamente firmes, preparados para enfrentar a nós mesmos, a nossa própria existência. André Luiz então diz a ela, a Célia já lembrou, Doce Mistério da Vida. Eu nunca sei o nome dessa música, eu gosto demais, mas vocês sabem que eu não sou muito boa para guardar essas coisas não. Doce Mistério da Vida. Essa música vale a pena a gente ouvir a letra, porque ela continua dizendo, vive sempre a conversar a sós comigo, uma voz que eu escuto com fervor, escolheu meu coração para seu abrigo e dele fez um roseiral em flor. Roseiral também tem espinhos. Então, vamos pensar sobre tudo isso, porque é a nossa vida, é o nosso mundo, é o mundo particular de cada um de nós, e que cada um de nós tem que cuidar por si mesmo das suas condições. Doce Mistério da Vida, não esqueçam. Então, André Luiz pergunta a Dona Laura o seguinte, mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Porque já que ela disse que podia ser espontâneo, então ele queria saber se com ela foi de maneira natural. Tem um punhado de gente que eu não disse boa noite. Tereza, Lena, Marco, Edna, esses eu não disse boa noite ainda. Boa noite a todos. Rose. Ele pergunta se foi de maneira natural, se foi espontâneo com ela. E ela diz, quando se me aclarou a visão interior, as lembranças me causavam perturbação. Estão vendo? Quando ela foi tomando pé da situação de realmente desencarne, de vida no mundo espiritual, do reencontro com o marido,
essas lembranças começaram a perturbá-la. Vinham cenas que tiravam Dona Laura do sério, perturbavam a sua vida. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Coincidências não existem. Não estavam marido e mulher por acaso. Não estavam marido e mulher no mundo espiritual por acaso. A história deles não se limitou à reencarnação. Desencarnados continuavam marido e mulher. Então haviam elos muito fortes, ligações muito antigas entre os dois. Quando ela começou a ficar perturbada, ele também começou a ficar perturbado, com lembranças. Estavam os dois vivendo dentro do mesmo pesadelo, se nós podemos dizer assim. Resolvemos consultar o assistente Longobardo, que depois de minucioso exame de nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Então, veja, primeiro eles foram fazer aquilo que nós chamamos de um atendimento fraterno. Foram procurar alguém que pudesse orientar. Este alguém ouviu a ambos aquilo que eles estavam relatando, as impressões que as determinadas cenas estavam trazendo a eles, e por conta disso os encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Porque, como dissemos, como o Dr. Brian Weiss fez, através do hipnotismo, desse magnetismo, é que ele pôde fazer com que aquela mente trouxesse à tona lembranças. E aqui também eles vão buscar esse caminho com especialistas. Mais uma vez eu quero frisar, porque são especialistas que estão no mundo espiritual, trabalhando no Ministério do Esclarecimento, são técnicos que estão lá, tanto quanto temos técnicos aqui encarnados com capacidade de nos ajudar também. Tivemos acesso à seção do arquivo onde todos nós temos anotações particulares. Então há um registro, cada um tem o seu registro, e eles puderam acessar arquivos que não estavam arquivos mortos, apenas ocultos. Nós temos arquivos mortos e arquivos ocultos. Esses arquivos, na nossa própria consciência, estão ocultos. Aconselharam-nos a ler, porque já que a lembrança não se fazia por inteiro, existe o registro. E eles puderam então ler o registro, o livro da vida de cada um. O diário de vidas sucessivas de cada um. Então eles puderam ler aquilo que aconteceu, o diário que eles tiveram de muitas vidas. Então aconselharam-nos a ler nossas próprias memórias durante 2 anos. Era para ler só os 2 últimos anos de registro do diário. Imagine só o que estava mais para trás, né? Sem prejuízo de nossa tarefa no auxílio. Por 2 anos eles foram lendo tudo que tinha. Eles tiveram um período para ler, sem prejuízo do trabalho que realizavam no Ministério do Auxílio. Ou seja, nas horas de folga eles podiam ir lá no arquivo e continuar lendo. Eles tinham lá um salvo-conduto para frequentar aquele ambiente por 2 anos e conseguir ler. Sem prejuízo, então, da tarefa no auxílio. Abrangendo o período de 3 séculos. Eles foram ver 300 anos da vida. Em 2 anos de leitura, conseguiram acessar 300 anos de vida. Os 3 últimos séculos de vida. Bem, o chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores. 300 anos chega, não vai mais para trás. Não permitiu, declarando-nos incapaz de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Havia tanta falha na lei do amor, né? Tanta atitude indevida, tanto maus atos praticados por ambos, além desses 300 anos, que ele disse, vocês não vão aguentar ver isso. Tá proibido. Podem ver um pouco, mas não tudo, porque não tem estrutura para toda essa lembrança.
André Luiz, então, diz a ela, bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Para que agora ficasse tudo claro, lembrasse tudo perfeitamente? Bastou ler? Dona Laura disse, não, a leitura apenas informa. Ela é ler um diário, ela está só informando os acontecimentos, como se nós estivéssemos lendo um jornal, um noticiário. Está apenas informando. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Tiveram que fazer o tal do TVP, terapia de vivências passadas, né? Terapia de vivências no mundo espiritual. Tiveram as manchetes, as notícias, meditando, tiveram um período para meditar, pensar sobre esses acontecimentos e depois foram submetidos a operações psíquicas para penetrar os domínios emocionais das recordações. Então precisaram de ajuda para acessar esses domínios emocionais que estão os registros daquilo que nós dizemos, não é o arquivo morto, é arquivo oculto. Trazer às claras aquilo que estava em oculto. Vamos lá. Marta, boa noite. Robson, boa noite. Jane, boa noite. Edna, Edith, boa noite a todos. Os espíritos técnicos no assunto, Dona Laura mais uma vez dizendo, e mais uma vez nós dizemos, não é coisa para curiosos, é coisa para pessoas habilitadas a trabalhar com isso. Então vamos deixar de lado essa leviandade muitas vezes de nossa parte em querer ficar comentando vida passada, o que foi, deixou de fazer, o que fez ou deixou de acontecer. Isso não, se nós não sabemos o que fazer com isso, nós vamos complicar a vida do outro. Ainda que fosse verdadeiro, ainda que conseguíssemos saber alguma coisa da vida de alguém, o melhor é calar. Se nós não temos como ajudar, o melhor é calar. Não vale dizer para atormentar a vida de outra pessoa. Então ela diz, os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. E mais uma vez, são alertas para nós que costumamos aplicar passe na casa espírita. Olha a questão de passes muito centralizados no cérebro da pessoa, né? Sobre a cabeça de uma pessoa. Aquele passe demorado, aquele passe de muita energia. O que aconteceu? Eles receberam passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas, porque é uma descarga elétrica ou eletromagnética, e essa descarga poderá fazer com que os circuitos voltem a funcionar. Então, cuidado. O cuidado é sempre bom para nós, o menos vai ser sempre mais. Nos dá uma margem de segurança, nos dá equilíbrio, então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que fazemos. Ricardo e eu ficamos senhores de 300 anos de memória integral, tudo voltou. Tudo voltou à mente deles de uma forma clara. Eles ficaram senhores, quer dizer, conhecedores de 300 anos de memória integral, sem faltar nada. Compreendemos quão grande é o nosso débito para com a organização do planeta. Eles tinham dívidas com as demais pessoas, porque a organização do planeta depende da organização da humanidade. E se nós falhamos com os companheiros em humanidade, estamos falhando com a organização do planeta. Se não trabalhamos pelo bem, estamos falhando com a organização do planeta. Se não cuidamos de tudo em redor de nós, estamos falhando com a organização do planeta. Se não cuidamos de pessoas próximas a nós, estamos falhando com a organização do planeta. Então elas perceberam que tinham falhado
muito com relação à organização do planeta. Nós somos co-criadores, colaboradores divinos. Estamos aqui para um trabalho de equipe. Ninguém está aqui como um parquinho de diversão, sem qualquer responsabilidade diante do planeta, do mundo, das pessoas, da humanidade. Todos estamos vinculados. Olha, o discurso que mais nós temos ouvido esses dias é a respeito das pessoas que desrespeitam as ordens dadas por conta do Covid, do permanecer mais em casa um tanto, eu já não digo reclusos total, mas com mais cuidado, de ao sair usar a máscara, o álcool gel, e mostrando esse fim de semana, festas de Natal, os chamados pancadões, bailes, com uma massa de criaturas, tudo sem máscara, tomando um no copo do outro, e aí nós vemos essa irresponsabilidade com o outro. E eu ouvindo um médico ainda hoje falando, ele disse assim, o problema é que um jovem pode dizer assim, eu assumo o risco, a vida é minha, eu assumo o risco. Tá, a vida é dele, ele assume o risco, mas ele volta para casa. E lá em casa ele tem os pais, os avós que são idosos, tem os doentes, tudo grupo de risco. E ele vai levar esse contágio para eles. Então, este é um comportamento que vai gerar débito na organização do planeta. Aquela criatura vai ficar em dívida, porque ela não está se cuidando e está levando ao outro algum mal. Ela pode levar ao outro algum mal. Por conta disso, ela vai ter que responder. E nós estamos vendo, olha, nos dias atuais, aquilo que Dona Laura falou, compreendemos quão grande é o nosso débito com as organizações do planeta. Quer dizer, quantas coisas desse tipo nós já fizemos na vida, onde de alguma forma prejudicamos alguém, ainda que não intencional, mas não tomamos cuidado suficiente, não tivemos zelo suficiente e acabamos por comprometer. Então André Luiz questiona ela, onde está o nosso irmão Ricardo? Estimaria conhecê-lo, porque ela estava falando que ela e o marido passaram pela mesma experiência, viveram juntos. Ele estava na casa de Dona Laura e não tinha visto o marido por ali. Então, se onde ele está, estimaria conhecê-lo. E ela então explica a André Luiz, em vista de nossas observações referentes ao passado, por conta de acessar essas lembranças e perceber as dívidas que tinham, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Lá iam os dois voltar de novo para ser marido e mulher de novo, para poder reajustar dívidas, pendência com outras criaturas. Estavam os dois combinados, perceberam que juntos eles poderiam quitar-se diante dessa lei do amor que eles tinham falhado. Temos trabalhado, temos muito trabalho na Terra. Muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos, ele já havia reencarnado. Quando André Luiz chegou, já fazia 3 anos que o seu Ricardo tinha reencarnado. Eu tenho a impressão que no começo eu falei seu Roberto, seu Ricardo. O Roberto está em outra obra. Então, ele já tinha partido há 3 anos, já tinha reencarnado. Quanto a mim, disse Dona Laura, seguirei dentro de breves dias. Ela estava se preparando para reencarnar. Quer dizer que ela estaria reencarnada, uma jovem 3 anos mais criança que ele, e eles se reencontrariam, iriam novamente constituir uma família juntos, para resgatarem compromissos na Terra. Temos muito trabalho na Terra, disse ela, e eu vou em breves dias seguir. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Teresa era a mãe, era a filha dela que tinha contraído a tuberculose e por conta disso estava em processo de desencarnação, muito doente. Ela estava aguardando a filha chegar. Veja que interessante,
ela ia desencarnar, Dona Laura já estava contando que ela poderia já estar junto com a família no mundo espiritual, sinal que Teresa era uma pessoa boa, que não precisaria passar por experiências dolorosas no mundo espiritual. Poderia já ser ajudada pelos familiares e se juntar a eles. E assim que ela chegasse, Dona Laura deveria então voltar à reencarnação. A mãe de Heloísa não tardará. Heloísa era a neta que estava ali na casa dela. A passagem dela pelo umbral será apenas de algumas horas. Vejam como essa questão do umbral, que muitas vezes as pessoas têm tanto temor, eu não vou passar pelo umbral, todos vamos. Umbral significa portal. É como a porta de separação entre duas dimensões. Então, se nós queremos passar de uma dimensão pela outra, nós vamos passar por aquela passagem, não tem outra. Teremos que atravessar essa passagem. Agora, esta passagem poderá ser algo muito rápido, a pessoa segue direto, vai em frente, já conhece, já enxerga bem a possibilidade de iluminação e está seguindo adiante. E outros podem se perder nesta passagem, ficar presos, como se ficasse entre dois mundos. Porque está tão preso às coisas materiais que não consegue se desvencilhar rapidamente. E ali ele permanece. André Luiz permaneceu 8 anos. E agora, ela disse, olha, ela vai ficar, a Teresa vai ficar apenas algumas horas. É só o tempo da travessia. Em horas ela já estaria em outra esfera espiritual sendo acolhida. Então isso é muito relativo. Não dá pra gente dizer assim, porque vai ficar, porque ninguém sabe nada. Porque isso é consequência do que somos ou de como estamos hoje. É consequência disso, de como encaramos toda a situação da vida hoje. É isso que nos faz, então, ficar menos tempo nessa região. Se nos desapegarmos mais fácil, seguiremos adiante mais rápido. Se permanecermos presos, ficaremos demorando um pouquinho mais para fazer essa travessia final. Então, ele dizia, ela vai ficar apenas algumas horas. O que deu a Teresa o crédito para apenas algumas horas passar por essa situação e seguir adiante? Os profundos sacrifícios que ela fez. E ela disse, desde a infância. Teresa era uma filha que tinha ajudado muito Dona Laura. Porque lembra-se, Dona Laura ficou, o seu Ricardo desencarnou, Dona Laura ficou muito jovem com os filhos pequenos. A Teresa que ajudou muito a mãe. Então ela começou a fazer sacrifícios desde meninota, desde mocinha, para ajudar a mãe e os irmãos. Depois a filha doente, ela cuidou numa doença incurável à época. E ela esteve o tempo inteiro juntos. Então, por conta desse sacrifício, por amor à filha, aos irmãos e à mãe, onde ela ajudou todo mundo, ela ganhou esse crédito, essa condição de travessia rápida. Então ela diz, pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos na regeneração. Ela não precisaria ser levada direto para a regeneração, para um tratamento, uma adequação e depois ser conduzida a outros ambientes, outros ministérios. Ela passaria direto, ela não precisava, porque ela já havia se acomodado, já havia estado muito consciente do sacrifício. Então, ela não vai precisar de tratamentos na regeneração. Poderei transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. Ela já aguardava que a filha chegasse, a filha ia atravessar em poucas horas a condição do umbral, não precisaria ir para a reencarnação, poderia ir direto para casa com ela. Ó, que beleza, que maravilha, ela poder se unir à mãe, aos irmãos, à filha. Ela ia já passar para a filha, transferir as obrigações dela no Ministério do Auxílio para Teresa. Teresa ia ficar no lugar da mãe, trabalhando no mundo espiritual,
na mesma tarefa que Dona Laura realizava. E aí Dona Laura ia partir sossegada, porque todos estariam acomodados, amparando uns aos outros mutuamente. O Senhor não nos esquecerá, disse ela, e isso então encerrava o capítulo desta conversa de Dona Laura com André Luiz, que é o capítulo 21. Ela tinha todo um planejamento de vida feliz pela frente e de reencontrar, voltar, reencarnar, reencontrar o marido e assumir então compromissos que eles precisavam solucionar com outras criaturas, encaminhar outras criaturas na vida. Haviam outros comprometimentos que não aqueles que eles estavam deixando em nosso lar. Como dissemos, a família espiritual é muito maior do que a nossa família biológica. Nós temos uma família biológica com a nossa ligação direta, mas com quantas almas mais nós temos compromisso? Não sabemos. A nossa família biológica de hoje não necessariamente será de amanhã, será sempre parte da família espiritual. Mas podemos acessar outras criaturas que também temos compromisso para com elas. E assim estamos crescendo a família e nos amparando mutuamente. Brígida, boa noite. Lúcia, boa noite. Sejam bem-vindas. Carol, duas Carol, né? Uma Carol Peixoto que está conosco. Bom, capítulo 22. Esse capítulo da Dona Laura, com todas essas informações preciosas para nós, o Gil dizendo créditos vêm das atitudes positivas diárias durante aquele período encarnatório. Sim, claro que sim. Tudo que fizemos de bom, a nós mesmos estamos fazendo. O bem que se faz, a si mesmo o faz. Porque o bem que fazemos, fazemos a nós mesmos. Para podermos, então, merecemos um crédito, uma melhoria, enfim, estamos todos aí caminhando. Nossa companheira Maria Gutenberg, lá de Uberaba, saudades dos amigos que a gente nem vê, mas estão conosco toda noite. Obrigada pela presença, pelo carinho de vocês. Vamos ao capítulo 22, que vai tratar de outro tema interessante, que muitas vezes levantamos questionamento. A questão do bônus hora. Lembram-se? Bônus hora era o tipo de gratificação ou remuneração que existia em nosso lar e que dava a condição de aquisição da casa e de tudo mais que a gente quisesse. A gente, até parece que nós estávamos lá recebendo. Quem sabe um dia nós estaremos também ganhando algum bônus horas pelo mundo espiritual para merecermos um cantinho mais feliz. Então, Dona Laura, naquele momento, com tantas lembranças, lembrando do seu Ricardo, lembrando da filha que ia chegar, ela se entristeceu um pouquinho, porque ele já tinha ido à frente dela, há 3 anos ela não estava mais diretamente com ele. André Luiz resolveu mudar o rumo da prosa. Vamos mudar o rumo da prosa para desencanar um pouquinho daquela condição que ele percebeu de um olhar mais triste. E ele pergunta a ela, que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Quer dizer, o que é o bônus hora? É algum dinheiro, alguma moeda? Né? O que a senhora pode me explicar sobre bônus hora? E ela disse, não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Olha o que é o bônus hora nas palavras da Dona Laura. Ficha de serviço individual. Lembra-se que eu disse, é como um cartão de ponto, onde vamos marcando ali as horas trabalhadas? É isso mesmo. É um cartão de ponto, uma ficha de serviço, de prestação, como um livro de ponto que nós vamos assinando. A Tânia perguntando como é o nome da colônia que está sobre São Paulo. Alvorada Nova, Tânia, que pega até aqui Campos Jordão, Alvorada Nova. Essa é a nossa. Então, nós estamos vendo o que é o bônus hora. É a ficha de serviço individual. Nós temos que apresentar a ficha de quanto trabalhamos, de quanto fizemos, para ter o crédito.
Quem não tiver ficha limpa, em termos de trabalho, não tem crédito. Não tem crédito. A nossa ficha tem que estar ali plena. Ela que funciona como valor aquisitivo. E André Luiz diz, aquisitivo? Parece estranho falar em aquisição no mundo espiritual. E ela diz, em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares, quer dizer, o básico do básico, de vestimento e alimento, pertence a todos em comum. Então existe cesta básica igual para todo mundo, vestuário igual para todo mundo. Isso pertence a todos. A todos. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamento do mesmo trabalho nos ministérios. Então as pessoas recebem a sua cesta básica, vamos dizer, a sua farda, o seu uniforme, tudo isso para todos sem qualquer diferença. O celeiro fundamental é propriamente coletivo, é propriedade coletiva. Quer dizer, isto é para todos, isso todos têm direito ao mínimo necessário para comer, como a dona Laura mesmo diz, são a alimentação, a vestuário e a alimentação elementares, o básico para viver e o básico para vestir. Isso é oferecido a cada um. Às vezes parece, mas será mesmo que se vestem, se alimentam? Nós temos vários testemunhos quando as pessoas visualizam. Vamos ver Jesus. Jesus, quando ele se materializa após o sepultamento do seu corpo, ele está com uma túnica branca, resplandecente. Ele não desencarnou naquela cruz com uma túnica branca. Ele estava nu, havia apenas uma faixa cobrindo o seu quadril, toda ensanguentada. E ele se apresenta com uma vestimenta. Então, as vestimentas, as panagens, como o próprio livro dos Médiuns explica, panagens mais leves, flutuantes, ou mesmo roupas talhadas, os espíritos se apresentam assim. Continuam essa apresentação. Então ele diz, esse celeiro fundamental, esse básico, é propriedade coletiva, todos têm direito. Todos cooperam pelo engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Então todos cuidam. Ninguém está ganhando de graça. Não existe cesta básica de graça, não existe roupa de graça. Todos estão de alguma forma cooperando, de uma forma ou de outra, para a melhoria desse patrimônio comum. Cuidam daquilo que é comum a todos e dele vivem, produzem e vivem com isso. Os que trabalham, porém, aqueles que se aplicam no trabalho verdadeiramente, em outras situações, adquirem direitos justos, ganha mais. Não apenas cuida do básico, não apenas cuida para que não falte, não apenas ela, mais ou menos. Não, aqueles que verdadeiramente assumem tarefas. Estes ganham direitos justos. Cada habitante em nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Então ele quer ter uma casa, ele quer ter uma roupa diferente ou mais, ele quer ter um tipo de alimento diferente, ele tem que trabalhar para isso. O básico, ele tem. O mínimo, ele tem. É direito de todos. Mas para ter o mais, para ter um extra, para ter direitos aumentados, ele tem que ter trabalhado. Ele tem que ter uma ficha de serviço individual registrando suas horas de trabalho para ele trocar essas horas por aquilo que ele pleiteia, que são as aquisições que Dona Laura estava falando. O espírito que ainda não trabalha, então tem lá um ocioso, tem alguém que está encostado, não está fazendo absolutamente nada de bom. Ele poderá ser abrigado aqui.
Sim, ele pode estar lá. Lembra-se que quando André Luiz foi fazer a entrevista, junto com ele, para falar com o Clarencio, tinha uma senhora que já estava há 6 anos lá em nosso lar, no entanto, bônus hora dela insignificante. Porque ela não se adequava a trabalho nenhum e tinha ido lá para o repouso, para ficar lá, não fazer nada por enquanto. Também não tinha direito a nada. Que ela queria visitar os filhos, vocês se lembram? Ela queria ajudar os filhos e ela não podia, ela não tinha esse direito. Ela não podia comprar essa passagem para visitar os filhos, porque ela não tinha se aplicado para isso. Então, ela disse, os que ainda não trabalham, poderá se abrigar aqui. No entanto, os que cooperam podem obter casa própria. Há vamos dizer, a morada coletiva. Moradas coletivas. Várias criaturas morando num único pavilhão. Pavilhões de moradas coletivas. Então, aquele que não trabalha tem direito. Vai ter lá uma caminha, vai ter lá aquele mínimo de roupa, o mínimo de alimentação, não vai morrer de fome, não vai morrer de frio, está abrigado. No mínimo. Se ele quiser colaborar, se ele quiser trabalhar, aí ele vai juntando esse bônus hora e poderá até chegar a ter uma casa própria, que ele vai usufruir e vai trazer os seus, que foi o caso da Dona Laura com o seu Ricardo. Seu Ricardo trabalhou primeiro, adquiriu a casa, quando ela chegou estava lá, os filhos chegaram, estavam lá, e o dia que nenhum deles mais estiverem lá, porque já reencarnaram todos, outros adquirirão a propriedade. Estava ali. O ocioso, porque tem os que não trabalham ainda, ou porque estão doentes, ou porque não tem condição mental, ou porque não tem habilidade, ou porque não despertaram de alguma forma, algo está impedindo, ele ainda não está. André Luiz não estava. Ele estava abrigado na casa, ficou no hospital e agora na casa da Dona Laura. Ele ainda não tinha, agora que ele ganhou aquele salvo-conduto para ir nos ministérios, para aprender e para ajudar. Até ali ele estava amparado, porque ele não estava trabalhando ainda. Mas tinha os ociosos, que era o caso daquela mulher que fez entrevista junto com ele. Então ela diz, o ocioso vestirá, mas o operário dedicado vestirá o melhor que lhe pareça. O ocioso vai vestir o uniforme, a farda que eles derem, a troca de roupa que for dada. Mas o que trabalha poderá vestir o seu terno, o seu vestido, a sua roupa mais elegante, depende. Porque ele trabalha, ele tem poder aquisitivo para isso. Os inativos que não trabalham, não querem nada e também estão parados, podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Então existem criaturas inativas. Vamos até pensar em espíritos ainda que desencarnaram na infância, bem pequenininhos. Não estão aptos a realizar trabalhos, por algum tempo estarão inativos. Estarão esquecidos por conta disso? Não. Estarão nos campos de repouso, estarão nos parques de tratamento, mesmo aquele que esteja enfraquecido. Foi o caso de André Luiz, ficou no hospital um tempo, estava inativo. Favorecido pela intercessão de amigos. Então, amigos, parentes, entes queridos podem interceder por nós. Foi o caso de André Luiz, que a mãe intercedeu por ele junto a Clarencio. Então ele foi socorrido porque a mãe tinha crédito suficiente para interceder por ele. E aí ele pôde ser amparado também. As almas operosas, então ela falou, olha, dos ociosos, dos inativos, daqueles que ainda não estão trabalhando, mas que vão trabalhar, e agora daquelas que verdadeiramente se dispõem a trabalhar. Como ia chegar a Tereza, filha dela? Ela já ia transferir o posto de trabalho para a filha. Era uma alma operosa, uma alma disposta ao trabalho. Então, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar da companhia de irmãos queridos. Por isso que a Tereza já vinha
para assumir o trabalho da Dona Laura e já ficaria na casa, com direito a ficar na casa junto dos irmãos e da filha. Então, essas são as formas operosas, dispostas ao trabalho, arregaça a manga e vai em frente. Nos lugares consagrados ao entretenimento, elas têm o direito, né, de estar na companhia dos entes queridos, dos amigos, nos lugares consagrados ao entretenimento, ao teu campo da música, que Lísias tinha ido com os amigos e ia encontrar a noiva, André Luiz ainda não conhecia. Está ali. Há locais de entretenimento, porque trabalha-se 6 dias na semana e um dia de descanso. Nesse dia de descanso, entretenimento. Então, os que verdadeiramente trabalham têm direito a esse encontro. Ou ao contato de orientadores sábios nas diferentes escolas dos ministérios em geral. A pessoa podia usar o seu dia útil também para fazer cursinhos. Ela é merecedora disso. Lembro-se que agora há pouco ainda, falando de Dona Laura e seu Ricardo, quando eles foram à biblioteca para relembrar, ler o diário da própria vida, que eles ganharam 2 anos de leitura, de crédito para ler, sem que prejudicasse o trabalho que ambos realizavam. Era na hora de folga. Eles podiam ir lá ler na hora de folga. Primeiro o trabalho e depois a folga eles podiam aproveitar. Assim também para os campos de entretenimento, da música, da alegria. Vamos ver o que a Teresa está nos dizendo, o que ela refletiu, como é vista a relação com o dinheiro, uma vez que é algo que atinge toda a humanidade na vida terrena, no plano espiritual. Já, Teresa, porque o André Luiz faz essa pergunta, Dona Laura faz esse comentário com o André Luiz. Ela vai fazer esse paralelo com o valor das coisas materiais aqui, né, do trabalho aqui. Já. Então, a Dona Laura continua, né? Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Quando Jesus diz, comerás o pão amassado com o suor do teu rosto, ele falava do trabalho. E falava que era isso que ia nos dar a dimensão do valor do trabalho, do valor das coisas. Porque há um sério problema conosco, por conta dessas coisas materiais, quando elas vêm muito fácil, não damos valor. Postaram por esses dias de Natal o Silvio Santos com os netos e a família, e até o comentário dele dando uma bola. Era uma bola da Adidas, quer dizer, uma bola boa para o neto dele, mas era uma bola de futebol. E o menino estava com o ar todo alegre, que ganhou uma bola de futebol. E ainda havia um comentário assim, pois é, o neto do Silvio Santos, ele dá uma bola de futebol. E a pessoa às vezes não tem dinheiro para nada e vai comprar um celular de ultíssima geração para pagar em 36 parcelas para dar para um filho que não sabe o valor disso. A questão é, será que uma criança precisa de um celular desse tipo? Ela tem que valorizar. Esse que ganha a bola, por agora ele sabe a bola, mais tarde ele vai saber o preço das outras coisas. É uma questão de educar. Facilitar demais, embora a gente entenda, é tudo por amor, é tudo por querer fazer o melhor, querer dar o melhor, nós não estamos fazendo árvores fortes. Nós estamos fazendo arbustos frágeis, que muitas vezes um primeiro vendaval arrebenta. Por isso precisamos desse ensinar o valor das coisas para as pessoas. E aqui é isso que Dona Laura está dizendo. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Quer dizer, cada nota lá naquele boletim, lá naquela folha de serviço, cada nota ali, cada aferição dada por um trabalho realizado, era suado, era conseguindo, né? Conseguindo poder adquirir coisas melhores. Cada um de nós, os que trabalham, deve dar no mínimo, aí ela vai mostrar o quanto custa, né, o bônus hora, 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. Um dia tem 24 horas, tudo bem,
Você é livre para fazer o que quiser em 16 horas do dia. Dormir, comer, arrumar casa, passear, fazer o que quiser. Mas 8 horas de trabalho são 8 horas. Faz 2 períodos, 4 horas da parte da manhã, 4 horas da parte da tarde. 2 períodos, não tem importância. Então, às vezes são 8 horas de serviço útil, porque às vezes tem serviço inútil. Quem é que diz que ficar o dia inteiro no Facebook, nas coisinhas, clicando, não é um trabalho? Claro que é trabalho. Consome energia mental, energia física, de agilidade, etc, etc. É trabalho útil? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes inútil, muito inútil. Então, são 8 horas de trabalho útil nas 24 de que o dia se constitui. O progresso de trabalho, os programas de trabalho são numerosos. Então, tem trabalho de todo tipo. O que você quiser fazer, no que você quiser contribuir, isso é possível. E a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário. Em cada dia, obrigatoriedade 8 horas de trabalho, podendo fazer mais 4 de hora extra. 12 horas, gente, não é pouco. São 12 horas. Só que, se nós formos fazer essa conta, 6 dias da semana, 8 horas, dá 48 horas de trabalho, de bônus hora. Mas se eu aumento 4 horas por dia de hora extra, o que vai acontecer é que eu ganho, no final, 72 horas. Olha como cresce o meu número, o meu valor. Então, pode sim colaborar com 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 horas, 72 bônus horas por semana, sem falar nos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada, às vezes triplicada. Lembra-se que lidar com criança é contado em dobro. A dona Laura ajudava com crianças, então ela contava em dobro o tempo de trabalho. Gente, eu me descuidei e passamos um pouquinho do nosso horário, porque a gente se empolga nessas conversas de André Luiz com Dona Laura e a resposta para os amigos aqui a respeito ainda do bônus hora, só semana que vem, que já será ano novo? Já será 2021, se Deus quiser. Então, vamos encerrando com muita esperança no coração, com muita lucidez na consciência, para fazermos escolhas mais felizes para o nosso caminhar. E há uma página de Emmanuel que tem como título Nos Dias Difíceis, porque nem todos os dias são fáceis. Existem dias difíceis. E ele diz, nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois que atravessamos transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auriste as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentará também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem atrapalhar. Quem não trabalha, dá trabalho e atrapalha. Mas quem trabalha é um cooperador divino na obra em construção desse mundo melhor. Muita paz a todos, muita luz. Vamos refletindo sobre tudo isso e amanhã, se Deus quiser, com a permissão divina, 8 horas da noite estaremos aqui, trazendo as nossas reflexões em O Livro dos Médiuns. Deus abençoe, muita alegria no coração para todo mundo.